Confiança recompensada. Certo dia, o imperador Napoleão Bonaparte entrou numa estalagem. Estava acompanhado somente do seu ajudante, que se chamava Duroc. Como não queriam ser reconhecidos, usavam roupas comuns. Após a refeição, a velha estalajadeira, a dona do estabelecimento, trouxe a conta de 14 francos. Duroc, que era o assessor de Napoleão, abriu sua carteira e ficou pálido. A carteira estava vazia. O imperador deu uma risadinha e disse: "Não se preocupe, eu pago." Vasculhou seus bolsos, mas, infelizmente, também constatou que tão pouco tinha algum centavo. O que os dois poderiam fazer? Duroc, então, vai até a dona do estabelecimento e sugere a ela: "Senhora, nós esquecemos nosso dinheiro, mas dentro de 1 hora estarei de volta e pagarei tudo." A velha não quis saber. Ficou brava, ameaçou chamar a polícia se não pagassem a conta naquela hora. Mas tinha lá um garçom ouvindo tudo e havia acompanhado a discussão. Ele ficou com pena dos 2 cavalheiros e então disse à velha estalajadeira: "Senhora, esquecer o dinheiro é algo que pode acontecer a qualquer pessoa. Não precisa chamar a polícia. Eu pago os 14 francos deles. Os 2 cavalheiros parecem pessoas honestas. A senhora pode descontar do meu salário." Só dessa forma é que Napoleão Bonaparte e seu secretário puderam deixar aquele local. Ocorre que, pouco tempo depois, o ajudante de Napoleão retornou àquele estabelecimento e perguntou à senhora: "Quanto a senhora gastou para comprar esta estalagem?" E ela então disse: 30.000 francos. E respondeu com tom bravio. Duroc então puxou a carteira, colocou 30.000 francos em cima da mesa e declarou: "Por ordem do meu senhor, o imperador Napoleão, dou esta estalagem de presente ao seu garçom, que nos ajudou numa hora de necessidade." E daquela forma, aquele episódio se resolveu. E então, o garçom, que teve a sensibilidade e a generosidade de pagar a refeição dos 2 senhores, ganhou de presente um estabelecimento no valor de 30.000 francos. Meu irmão e minha irmã, são episódios da vida real. Acontecimentos dessa natureza estão por aí, em toda parte. Há pessoas que são dignas de confiança? Sim, há. Há outras que não? Também é verdade. Mas há algo no coração humano que é preciso sempre estar em alta: a capacidade de sentir, a capacidade de compreender. Nós podemos perguntar: por que aquela senhora perdeu a sua estalagem? Por que o garçom foi tão fartamente recompensado? Os 2 atenderam o mesmo hóspede importante. Mas houve uma grande diferença. O garçom teve sensibilidade e confiança naquele freguês comum. A velha, a dona, não teve. Por quê que algumas pessoas têm a sensibilidade e, no caso, confiança, e outros não? É de nos questionarmos.
E veja o que fez aquele garçom. Imagine que o salário dele não devia ser lá essas coisas. Mas ele se compadeceu daqueles dois senhores, sentiu que eles estavam falando a verdade e assumiu o risco de, pagando a refeição dos dois, ter o seu salário diminuído. É uma graça e é um dom ter um coração sensível. Dar confiança a quem precisa. Confiar em quem precisa da nossa confiança. Essa sensibilidade vem do alto. Quando nós não estamos tão envolvidos, quando não estamos tão consumidos pelas coisas do mundo. Somos sensíveis aos necessitados, somos sensíveis às situações mais diversas. E digo mais, nós cristãos temos algo que nos faz refletir sobre tudo isto grandemente. Nós recebemos, por exemplo, um hóspede dentro de nós que pode transformar a nossa vida todos os dias quando vamos à Eucaristia, se vamos todos os dias, ou ao menos quando vamos aos domingos. Nós recebemos Jesus como um hóspede que muda a nossa vida, como aqueles dois hóspedes mudaram a vida daquele garçom. Por que alguns melhoram depois que comungam Jesus e outros não? Por que aquela empresária, dona daquele estabelecimento, não se deixou tocar, sensibilizar, e o garçom deixou por aqueles dois homens? Quem se deixa tocar, sensibilizar, quem não está consumido pelas coisas do mundo, é imensamente recompensado. Imensamente recompensado. Eu só gostaria que você pensasse agora na alegria daquele garçom quando recebeu de presente o negócio onde ele era empregado. Ele se tornou dono do negócio. Ele era um simples garçom, mas de coração sensível, bondoso, generoso, aberto. Quem quer ser bem recompensado nesta vida, tenha um coração sensível, generoso, aberto. Quer ser bem recompensado nesta vida? Confia em Deus. Alguns esperam tudo de Jesus. Outros são indiferentes a Ele e nada esperam. É por isso também que nada ganham. Nada ganham. Esse caso de hoje é muito emblemático. E eu estava por acaso buscando o episódio de hoje, quando me deparei justamente com essa história, não é? A confiança recompensada. E quando veio aqui o nome do imperador Napoleão, eu falei, essa aqui é a história do dia. Porque eu sei que o mundo está acompanhando hoje o sepultamento da rainha, que coitada, agora conseguiu descansar depois de tantos dias. Mas o mundo acompanhou hoje o sepultamento da rainha Elizabeth II. E pela manhã, quando eu acompanhava alguns momentos, eu vi que o corpo estava sendo conduzido até o Arco de Wellington, lá em Londres. Sabe quem foi Wellington? Foi um grande general inglês. Inclusive tem esse arco em homenagem a ele, lá em Londres. E o general Wellington foi o homem que derrotou com seu exército as tropas de Napoleão Bonaparte. E esse general ficou famosíssimo lá na Inglaterra. Homenagens as mais diversas, monumentos, como o arco dedicado a ele, entrou para a história dos britânicos
Por quê? Porque venceu Napoleão. Este é Napoleão desse episódio de hoje aqui. E o general Wellington, já aposentado, em determinada ocasião, vai fazer uma visita à sua cidade natal. Quando ele chega lá, sente a vontade de ir até a escola onde, na sua infância, ele estudou. E vai aquele séquito atrás dele. Quando ele chega na escola, tem aquela comissão inteira de professores, diretor, coordenadores, pais de aluno, alunos. A escola estava lotada para ver quem? O homem que derrotou Napoleão Bonaparte, o grande general inglês. E ele então vai passando em cada ambiente daquela escola, entra em algumas salas e sai, sempre muito acompanhado, a diretora falando como está a escola, naturalmente falando de algumas necessidades e melhorias que ali precisava, aquela coisa toda. E ele então chega até o final de um corredor e olha para aquele corredor. Dali ele enxerga, tem uma visão completa da escola. E aí está todo mundo ali, no seu derredor. E ele para naquele instante, não fala nada e todo mundo respeita o seu silêncio. E então aquele general, ele olha para um lado, olha para o outro e pronuncia a seguinte frase: foi aqui que eu derrotei Napoleão Bonaparte. Sabe o que aquele homem queria dizer? A infância dele, bem construída, lhe ensinou a ser um homem, um herói. Não desperdicemos a infância dos nossos filhos e pensemos na infância de tantas crianças que temos em nosso mundo e lutemos pela pureza das nossas crianças, pela proteção das nossas crianças, adolescentes. Façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para manter o nosso país como uma nação que conserva os valores, os preceitos, a fé e a pureza das nossas crianças, para que se tornem amanhã grandes heróis, ou que se tornem amanhã garçons sensíveis que serão imensamente recompensados pela sensibilidade, bondade, generosidade. Que se tornem amanhã o que Deus quiser e não o que a má sorte de um mundo mau lhes proporcionou. Lutemos pelo nosso país, para que Deus esteja sempre no comando da nossa nação.